Olá pessoal, como vão todos e todas? Eu sou o Thales, vou apresentar para vocês algumas ideias do artigo Ensino de Arte às Artes Indígenas, Reflexões com Arissana Pataxó. Vamos lá. Pessoal, esse artigo é um dos produtos da tese que eu recém-defendida, que teve o apoio da CAPES e do IFMG de Santa Luzia, onde sou professor. E é nesse IFMG, na sala de aula, que surgem minhas indagações primeiras dessa pesquisa a respeito de como eu poderia contemplar as prerrogativas da Lei 11.645 de 2008, que estabelece que o ensino formal brasileiro precisa ensinar as histórias e as culturas indígenas, né? E aí, mostro aqui também frames do meu trabalho de campo na terra indígena de Coroa Vermelha, junto a 3 professores Pataxó e Arissana Pataxó também, que foi uma grande parceira. Esses gráficos mostram para vocês que os alunos que têm me chegado no IFMG não aprendem nada ou quase nada sobre as culturas indígenas nas suas escolas anteriores, alunos esses do primeiro ano do ensino médio. Mas essa parece não ser uma realidade isolada de Santa Luzia. Parece que o desconhecimento das culturas indígenas é generalizado, né? E a pergunta é, por que nós, professores, não temos conseguido ensinar as culturas e histórias dos povos indígenas 12 anos após a promulgação da lei? E aí, algumas perguntas pontuais também. Poderíamos ensinar algo que não aprendemos? Como aprender as histórias e as culturas indígenas? E aí a pesquisa vai em direção aos meios, aos caminhos metodológicos, o como. Como ensinar e aprender as culturas indígenas na rede de ensino formal. E a gente tem uma realidade complexa, porque, de um lado, culturas um universo rico e altamente diverso, de mais de 305 etnias diferentes, com noções de cultura, arte e educação bem distintos, e do outro, uma rede de ensino formal monoepistêmica, né? Que celebra, guarda e fomenta o único modelo de produção de conhecimento, dito científico, vamos dizer assim. E aí uma constatação é a seguinte: o estudo de culturas fundadas em axiologias, epistemologias, ontologias e metodologias de ensino-aprendizagem distintas das celebradas pela escola requer o desenvolvimento de metodologias de pesquisa e ensino adequados a ela. Parece óbvio, né, gente? Mas ainda não. A pergunta que se faz é a seguinte: como o povo indígena que se quer estudar aprende e ensina suas artes? E aí, a gente vai adentrar, quer dizer, nós não vamos adentrar aqui no universo epistemológico da educação tradicional pataxó, a educação que acontece nas aldeias e não nas escolas indígenas. Mas a gente pode dizer que é um complexo educacional que não concebe a figura do professor, um profissional especialista em educar as crianças, pois todos educam, a aldeia toda educa as crianças, né? Não se separa a aprendizagem de outros espaços e contextos da vida, e processos educativos que revelam processos de explícito engajamento do aprendiz. Os mestres e mais velhos ensinam não ensinando. E aí a gente fala de fundamentos de educação diferentes, mas também fundamentos da arte diferentes, que nós não vamos poder entrar aqui. Mas chegamos no ponto abrir espaço para a cultura. E aí temos a ideia de retomada da cultura, que é uma ideia muito comum entre os Pataxó e os Chacriabá. A retomada, ela vem do universo da retomada de terras. E o que é isso? É a reocupação dos povos indígenas daqueles territórios que lhe pertencem por direito, pois eram ocupados por seus ancestrais, mas foram invadidos por empreendedores rurais, hoteleiros ou indústria de papel, celulose, né? Então eles reocupam esses territórios. São processos tensos que envolvem uma guerra pela terra, às vezes massacre, ataque da polícia, enfim. São processos muito fortes. Mas a ideia é trazer isso para o campo metodológico, epistemológico e o campo da retomada da cultura, que seria a afirmação de processos culturais que estavam adormecidos, né? Não perdidos, estavam adormecidos, ou seja, todos sabiam, mas não praticavam, e eles passam a ser ativados na escola e em processos comunitários.
Então, a ideia é experimentar conceitos Pataxó na escola. Só um minutinho. Essa já é a 10ª tentativa de falar em 10 minutos, gente. Então, vamos lá. A retomada do povo Pataxó, esse conceito e processo operacionalizado na escola não indígena, vai indicar aí um processo de retomada e afirmação das práticas e manifestações culturais dos estudantes não indígenas, daquela escola. Ou seja, não se trata de buscar os conteúdos da retomada Pataxó, mas os processos. Então, a gente vai mergulhar na realidade cultural do estudante não indígena. E o Tyson Yunca Porta, um professor e pesquisador aborígene, ele recomenda o seguinte: o professor não indígena, ele não precisa ser um especialista em cultura aborígene, cultura indígena. O professor não deveria ensinar a cultura para eles, mas apenas abrir espaço para a cultura e abrir espaço para a perspectiva e a política e a sua própria história e suas próprias histórias. E aí, gente, a fala de Yunca Porta sugere trocar o ensino da cultura pelo abrir espaço para a cultura, que nos remete à pergunta matricial: como ensinar aquilo que eu não aprendi? Parece que ele responde para a gente não ensinando, né? E aí, vou trazer alguns exemplos para vocês de propostas que a Eriçana realizou no Colégio Indígena Estadual de Coroa Vermelha, que eu trago para a minha sala de aula em Santa Luzia. Dado momento, ela traz um trabalho extra-classe a ser realizado na comunidade pelos estudantes, ou seja, eles percorrem as comunidades, contatam os mestres e fazem uma entrevista sobre como eles extraem matéria-prima para fazer suas artes, como eles beneficiam essas matérias. E eu, baseado nesse exemplo, trouxe um desafio para os meus estudantes. Que tal a gente, em vez de começar o ensino de arte baseado nos modelos eurocentrados da arte, da tradição museal, vamos na nossa comunidade, na nossa família e vamos fazer um dossiê desses artistas que a gente tem no nosso bairro, na nossa família, e vamos dar visibilidade para essas artes que estavam escondidas, vamos dizer, adormecidas, né? E aí, a gente está retomando aqueles conceitos, aquelas filosofias de arte que estão nos conhecimentos situados localmente, né? Outro exemplo é quando a Eriçana traz o senhor José Sena Pataxó, que é o mestre das artes Pataxó, e ele vai ali manipulando o xandó, a fibra, vai cortando com facão e os alunos vão observando ele intensivamente. E depois ele dá o material para os alunos fazerem a seu exemplo, né? Então, ele não deu aula, né? Ele fez aquilo que ele faz tradicionalmente na aldeia, ou seja, a Eriçana abriu espaço para a cultura do mestre tradicional e as práticas tradicionais de ensino-aprendizagem. A esse exemplo, eu convidei as avós dos meus estudantes para nos falar sobre as histórias, formas de aprendizagem, manejo da terra, seus conhecimentos que foram ou não transmitidos para gerações seguintes, os filhos e os netos, né? E elas remontam sua trajetória histórica, contam histórias, e são histórias que constituem a sua vida, mas também constituem e formam aqueles adolescentes que estão ali na sala, né? São histórias que são retomadas, que não estão nos livros, que são transmitidas pela oralidade e que nos constituem, né? E aí uma comparação que a gente fez entre a figura do Sr. José e as avós, né, trazendo essa ideia do mais velho para a sala de aula em Santa Luzia. E as considerações finais, gente, permita que eu leia. Ensinar e aprender as histórias e culturas indígenas no Brasil requer um deslocamento das pretensões epistemológicas e metodológicas que não são convencionais no ensino formal. Parece óbvio, né? Sistematizar as informações de 305 etnias brasileiras ou fazer seminários a partir de livros e informações de antropólogos não deveria ser nosso foco, né?
Então, o caminho profícuo está em saltar do ensino de conteúdos pataxó sob metodologias convencionalmente escolares para o abrir espaço para os conceitos, vieses e metodologias das culturas tradicional e escolar pataxó na nossa escola monoepistêmica. Pessoal, agradeço pela atenção de vocês, uma alegria partilhar com vocês essas ideias aí. Vamos trocando.